instrução, esse que aconteceu inclusive em Contagem, né, a imputação de crime ao militar. De crime ao militar. Eu acredito que a administração pública, né, no caso, o comandante do 18º, ele está cometendo equívocos jurídicos quando manda, né, punir o militar por ato, obviamente, de defesa praticado pelo advogado. Deixa eu colocar o nosso convidado também aqui na roda, o doutor Warley Belo. Doutor, uma visão, você que não é militar, né, sua visão, mas é um jurista, claro, um advogado. Qual que é a sua visão sobre essa denúncia, sobre essa questão? Porque envolve muita hierarquia, né? Exato. Na PM a gente sabe que, na PM, todas as instituições militares, a gente sabe que existe essa hierarquia e que na maioria das vezes o oficial, aquele que tem maior patente, manda, e aquele que, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Deixa eu ver essa denúncia. Olha, está coberto de razão aqui, nós que estamos debatendo aqui. Pelo que está aparecendo, existe realmente um excesso. O advogado, ele diz ao artigo 133 da Constituição Federal que ele é essencial à administração da justiça. E a administração da justiça, quando a gente fala, no sentido mais amplo possível. Então, o advogado, a regra é que ele é inviolável pelos seus atos, pelas suas manifestações. É lógico que a advocacia, ela precisa, o advogado, ele precisa tratar todos com urbanidade, precisa ser educado, precisa ter uma conduta ilibada dentro do processo, mas a advocacia, ela se exerce com veemência. A advocacia, ela se exerce no debate. A advocacia, ela se exerce com vigor. Então não é possível uma pessoa ser advogado, não é possível se advogar abaixando a cabeça. O advogado, ele tem as suas prerrogativas exatamente para exercer a sua atividade com independência. Inclusive o lema da OAB nesse biênio para falar de justiça é preciso independência. Então, quando você começa a cercear o direito de defesa, a ameaçar o direito de defesa, pela veemência do advogado, pela rigidez do advogado, do debate no mérito da questão, isso é um abuso. Porque o mérito, os fatos, a arguição jurídica, isso é um direito do advogado, mais do que um direito do advogado, isso é um dever do advogado, porque se ele não agir assim, é ele que vai ser punido administrativamente pela OAB. Ele precisa enfrentar a questão sem medo de debater, sem medo de ofender a pessoa, se aquela questão tem a ver com o mérito. Se isso sai, extrapola o mérito, se começa a ocorrer ofensas, começa a ocorrer agressões escritas, começa a escrever situações humilhantes dentro da petição ou oralmente falando, aí já é excesso, tanto do advogado, quanto do Ministério Público, quanto do juiz. O promotor não pode chegar no tribunal do júri e ofender o réu que ali está sentado na frente dele. Seja quem for, ele não pode colocar qualificações àquela pessoa de forma a humilhá-la, de forma a agredi-la, a ofendê-la. Porque é sempre o princípio que deve reger é da urbanidade, é do respeito. Então é necessário estabelecer um limite dentro do mérito, dos fatos, dos argumentos jurídicos e aquilo que já é ofensa, aquilo que já atinge a reputação, aquilo que já atinge o decoro, aquilo que já atinge a dignidade da pessoa. Então é óbvio que o advogado pode falar o que bem entender, desde que haja pertinência, desde que haja boa-fé, desde que haja proporcionalidade. Se você sai desse trio de pré-requisitos, boa-fé, pertinência e proporcionalidade, aí já é excesso. Havendo excesso, é possível a punição administrativa, criminal, civil, tudo bem. Mas se você ficar dentro do debate, dentro do mérito, aí realmente o abuso é de quem está partindo desse procedimento administrativo. Eu vou ler aqui o artigo 133 da Constituição Federal, para os nossos ouvintes se situarem. Diz assim, ó, seção 3, da Advocacia e da Defensoria Pública. Artigo 133 da Constituição Federal de 88.
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Bom, a gente debater no próximo bloco, né? Com certeza. E sabe o que me chama a atenção? Não desfazendo das demais profissões, mas assim como o médico, o advogado também é aquele profissional que, além de demorar um pouco mais tempo na faculdade, porque não são 4 anos como a maioria dos cursos, são 5. O advogado tem que estar constantemente estudando. É um profissional que não para de estudar. A vida inteira ele está ali investindo na sua profissão, se capacitando justamente para que ele chegue ali e dê conta do recado. E é tão importante a figura do advogado que é a única profissão particular, que está na Constituição Federal. Todas as outras profissões são de caráter público. A advocacia é a única que está na Constituição e é privada, demonstrando a importância do advogado no Estado democrático de direito, de limitar o poder do Estado, porque a Constituição existe para limitar o poder do Estado. A visão não é dar o poder ao Estado, é limitar o poder ao Estado. E o advogado se insere nessa questão, exatamente a importância dele, porque ele é o escudo daqueles mais humildes, daqueles mais desprotegidos, daquelas pessoas que não têm conhecimento jurídico para enfrentar o Estado. E por isso que é a única profissão particular que tem na Constituição Federal. Com certeza. No próximo bloco eu vou ler aqui o fato. Vamos explicitar o fato do próximo bloco, que é lá do 18º Batalhão de Polícia Militar. Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, mas antes, repetir o e-mail do Revista Geral que já está no ar, revistageral@ascobom.org.br. Você pode mandar um e-mail para cá e participar desse debate que só está começando, gente. Daqui a pouco vai ficar mais quente ainda, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui desse assunto.